Ai, meu Deus, quem sabe, né? Nas próximas a gente tem intervalo, tem merenda, tem tudo. Então, só para a gente voltar aqui, a gente precisa entender que nós precisamos identificar, então, tá certo? A gente vai ver várias ocasiões aqui. Então, de repente, você está no batismo, na beira da praia, é outra história, né? Até mesmo os irmãos, eles entendem, mas é só chamar a atenção para que a gente possa pensar em tudo isso aqui, tá bom? Vamos lá, na continuação aqui da leitura. Vocês estão acompanhando aí? Estão perdidos ou estão acompanhando? Isso, como são os membros da igreja que visita, né? É a pergunta. Quais são as características da denominação? Qual é o horário de início e término do culto? Em que bairro se localiza? Então, irmãos, a gente não deve... eu sempre pergunto, até que horas que eu posso pregar aqui, pastor? Né? Até quando eu posso ir? Alguns até respondem para mim assim, ó, se Deus te usar, vai embora. Se Deus usar, só 5 minutos, pastor? Mas a gente precisa estar preocupado, irmãos, e não estar extrapolando, né? A gente precisa ser ético, a gente precisa respeitar o que foi estabelecido ali, porque nós não somos maior do lugar, daquele lugar que a gente vai. Eu não sou maior do que os irmãos ali, eu não sou mais importante, tá certo? Eu não tenho direito, né, de alterar coisa alguma ali, né, que a comunidade concordou e que o pastor ou os pastores eles construíram naquele local. Então eu preciso ter muito cuidado para não ser uma pessoa soberba, arrogante e falar não aqui, e ainda colocar Deus no meio, né? Esse é o grande problema nosso, né? A gente coloca Deus, é Deus e tal. Pode falar. Passou por uma situação como ministrar numa igreja e assim, a igreja tem a certa liturgia de dar as oportunidades para as pessoas, né, aqui na frente e tal. Sim. E o pastor passou a oportunidade para o presbítero, ele foi lá orar, abençoando a vida da pessoa que ia pregar. O cara foi e ficou lá, uma hora pregando. Foi. E ainda deu uma olhadinha pro pregador e falou: esquenta não, que eu estou preparando o terreno para você. E voltou. Aplanou, né? Os quilômetros dele. Depois ele voltou. Quando ele concluiu a mensagem dele, ele chamou o pregador. Aí o coitado do pregador ele já veio, já veio sentado na mesa e deu uma assim de leve, como você falou. Olha, tudo que Deus já tinha que falar foi falado, né? A gente tem que ser ético, Sim. na casa dos outros e tal. Mas eu vou deixar meu recadinho aqui na frente. Mas eu estou até comentando com o Anderson. Eu tinha tudo para chegar ali e falar ali. Se fosse eu, Sim. olha, obrigado pela oportunidade, mas o que Deus tinha que falar já foi falado. E, Exato. amém. Olha como desarmoniza, né? Olha como enfeia. Agora não tu queria falar, Thiago, é isso? Não, acho que a questão da pregação, a questão do local, eu acho que hoje a grande problema é isso aí. Tipo assim, eu sou um pregador, sou um missionário. Eu tenho isso se for contrário. Sim. Se eu chego naquela igreja ali e julgo, ele está julgando o cara, o que fazem, entendeu? E tem vezes que eu já fui em lugar, eu falei, esse cara vem para pregar, mas será que esse cara vai todo perto, todo simples, será que esse cara vai falar uma coisa? Foi um texto e assim, eu fiquei assim, esse cara não vai falar nada legal nesse texto. Quando acabou, eu estava assim, bom, maravilhado, tipo assim, cara, do jeito que Deus usou aquele cara. Sim. É simplicidade. Sim. Na simplicidade, entendeu? E às vezes poderia ser um cara que, às vezes a casa ia julgar, mas era um cara que Deus ia falar para outro, entendeu? Sim. E às vezes a primeira que eles estão falando, as pessoas ficam muito aparentes, então é uma dificuldade. Sim. Não é, eu não estou abordando aqui essa questão de, por exemplo, o que eu estou enfatizando é a questão da ética, né? Nesse sentido, isso, para a gente compreender. Não é que Deus não vai usar, não é que não é um homem ou mulher de Deus, não são eu não estou abordando esses aspectos. O que eu estou tentando aqui falar com vocês para a gente pensar é que tudo isso que a gente está falando pode favorecer, e a gente precisa, né, fazer de tudo, como Paulo disse, para alcançar todos. Fiz-me de fraco para os fracos, de judeu para os judeus. Então a gente precisa entender que muitas vezes essas coisas, elas são, essas posturas, né, eu faço desse jeito, do meu jeito, isso diz muito mais respeito ao pecado que em nós há, de achar que a gente é superior e não respeitar o coletivo, né? Então essa é a questão, é isso que eu quero aqui pontuar. A gente precisa entender que o mais importante são os irmãos ali, é aquele local, e a gente precisa fazer de tudo naquilo que a gente entende que pode ser feito para viabilizar a palavra de Deus, e para que a gente não seja de maneira alguma estorvo para ninguém, né? Então minimizar ao máximo isso aí é o ponto que eu quero abordar aqui.
Vamos dar continuidade aqui, ó. É muito importante que o orador saiba como comportar-se em um púlpito ou tribuna, né? A sua postura pode ajudar ou atrapalhar a sua exposição, que a gente está falando aqui. A fisionomia é muito importante, pois transmite os nossos sentimentos. Vejamos. Ficar de posição nobre atitude, olhar para os ouvintes, sem fixar os olhos para uma pessoa só. E não é muito constrangedor. Eu já vi um pregador passar 40, 50 minutos olhando para uma pessoa. E só palavra dura. A pessoa vai se encolhendo na cadeira ali, diz, meu Deus, só comigo esse negócio todo, só eu estou em pecado aqui. Então nós temos duas questões aqui. Nós precisamos de fato, pode ter 1000 pessoas no auditório. Nós precisamos tentar manter contatos visuais, porque nós estamos falando, né, com a família da fé, com os nossos irmãos. Então olhar, se possível, no olho de cada um, né, manter o contato. E não só, isso constrange a pessoa. Há muitos... Constrange? Claro que constrange. Ele fica assim, ó. Ele tá assim, a palavra fica assim, mas é normal, né? Aí o cara às vezes olha pra ele e fala assim, ó, falando alguma coisa errada. Aquele medo ali em cima, né? Ele assim, ó. Só provando, né? As nossas expressões, elas transmitem, não é, irmão? Muita coisa, sem fala nenhuma. Então a gente precisa ser muito discreto, tá certo? Muito prudente. Então, só para a gente destacar aqui, não demonstrar rigidez ou nervosismo. Tem uns que já falam, meu Deus do céu, não sei o que eu estou fazendo aqui, meu irmão. Eu não sei porque me chamaram, eu nem sei o que eu vou falar hoje, né? Eu nem li a Bíblia hoje aqui, mas vamos abrir aqui e tal. Então, meu Deus do céu, olha só que coisa horrível. Quem é que vai, né, ter confiança numa pessoa que não tem a convicção do que vai falar, né? De que de fato esteve com Deus, buscando de Deus uma mensagem para servir o povo, né? A gente deve subir um púlpito diante de Deus humilhado, fato, né? Quebrantado, humilhado, esvaziado, mas diante do povo com autoridade, com convicção, com firmeza, né? A gente precisa ter essas posturas aqui, tá certo? Então vamos lá, né? Evitar exageros nos gestos. Eu já vi gente derrubando púlpito, dando tapa no copo d'água. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Isso aí não é... Vocês nunca viram, não? Opa, será que Deus está falando alguma coisa aqui, não? Vamos lá, então... Não entrega pecado de ninguém, calma, irmão. Não vamos aqui, não vamos pegar pecado de ninguém. Então a gente precisa ser muito discreto. Então, vamos lá, mano. Não entregue pecado de ninguém, por favor. Então assim, a gente precisa ter muito cuidado, né? Senão a gente muitas vezes assim causa um ambiente que, né, desfoca o principal, que é a pregação. Não demonstrar indisposição. Irmão, eu estou com uma dor de cabeça enorme, dia cansativo, trabalhei até umas horas, estou aqui só por Deus, viu? Segurando no púlpito aqui. Não sei nem se eu vou conseguir entregar a mensagem aqui, porque dor de cabeça, irmão. Nossa, estressante. Então, é desanimador, né? Dá vontade de falar, não, desce daí, vai descansar, vai fazer outra coisa. Parece aquele desenho lá, né? O céu da vida, o dia. Evitar as leituras prolongadas. Não, Salmo 119, não queira ler ele não para o povo, porque no final da pregação, no final da leitura, acabou o tempo, a paciência dos irmãos. Então a gente vai aprender que um bom texto, né, um texto, aliás, precisa ser um bom texto que a gente escolha. Eu até falo o seguinte, a recomendação: escolha um texto bom. Se a mensagem for ruim, o texto abençoa o povo. Entendeu? Então assim, um texto adequado, né? Evitar textos, inclusive, a gente vai ver mais pra frente, complexos, difíceis. Cabelo penteado melhora muito a aparência. Isso aqui acho que eu não precisava nem escrever, mas tudo bem. Às vezes é o nervosismo, né? A pessoa nervosa lá. Ela ficava arrumando toda hora assim, jogando, assim, eu quero Talvez é um toque, um nervosismo, sei lá. Mas a gente precisa entender, amados, que todo o holofote, né? Os olhos estão para nós, todo mundo olhando. Então
Não é nem que as pessoas são, muitas vezes, as pessoas que ficam reparando os detalhes, mas inevitavelmente a gente vai percebendo algumas coisas. A gente vai ver que tem tiques, né? E um monte de coisa que a gente vai falando, né? Isso são tiques que a gente vai corrigindo. Mas vamos lá. Então, cabelos penteados melhora muito a aparência. Assentar também é muito importante. Quando for chamado para a tribuna, quando for na igreja, claro, né? Que possui essa estrutura, né? Aqueles que tem lá o tal do como que chama? Esqueci? O altar que tem as cadeiras lá e tal, né? Assembleia Onda tem muito isso aí, e outras igrejas pentecostais e tal, né? Eles têm esse formato, então ser muito discreto, né? Principalmente as mulheres, porque as vestimentas muitas vezes elas expõem, né? Se a mulher não souber se portar ali. Observe com atenção esses aspectos errados que devem ser considerados pelo pregador. Fazer uma segunda autoapresentação, segunda oração, isso não deve fazer, está falando que não deve fazer, tá? Então você foi apresentado lá, o irmão fulano está aqui e vai trazer a mensagem, olha, não queira se apresentar de novo, trazer o seu currículo, dar carteirada, nada disso, né? Então, muito simples, tem que ser humilde. Segunda oração, irmão, você quer dizer que a primeira não valeu de nada, né? Então isso é falta de ética. Se você entendeu que o cara não orou da forma que você queria que fosse apresentado a Deus a sua vida de alguma maneira, vai lá e está tudo certo, né? Isso é antiético. Manter a mão no bolso ou na cintura o tempo todo. Molhar o dedo na língua e virar as páginas da Bíblia. Então, olha que coisa feia, gesto feio. Limpar as narinas, inadmissível. Coçar-se. Bom, deixa eu falar. Exibir lenços sujos. Arrumar o cabelo ou a roupa, frequentemente. Usar roupas extravagantes. Eu não sei se vocês já se depararam, mas às vezes o cara assim, né, chama tanto a atenção, e é isso que a gente está entendendo aqui. Nós somos aqueles que devem menos aparecer, tá? Gente simples em todos os sentidos. Apertar a mão de todos. Isso eu estou considerando aqui quando é essa configuração, né, onde a pessoa é chamada para a tribuna e lá tem uns 200 assim, obreiros assim, e ele chega e quer os 200 assim, cumprimentar, né, um por um e tal. Isso chegou atrasado, por exemplo, né, tem uns obreiros que chegam atrasado e quer cumprimentar todo mundo. Chega de fininha, como a gente fala, discreto lá e tudo mais. Então, essa é a recomendação, né? Cadê? Até me perdi aqui. Usar o esboço. Calma aí. Apertar a mão de todos, né? Basta um leve aceno e fazer gestos impróprios. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Eu não sei, cada região, ela às vezes tem de uma região para outra alguns termos, inclusive, que são impróprios. Eu estou aqui até tentando me policiar aqui, né? Porque tem coisas que eu não sei exatamente que é considerado aqui na região um palavrão. Às vezes em São Paulo não é, no Nordeste não é. Então a gente tem essas questões também, né? E gestos também, né? Então tem lugar que você não pode fazer alguns gestos, né? Eu não sei. Então não sei aqui. Mas vamos lá. Usar esboços de outros pregadores, plágio, né? Principalmente sem fonte, contar piadas desmedida, ou usar vocabulário vulgar. Então a gente precisa evitar todas essas questões aí. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que exageram na dose, né? O bom humor, o carisma, né? Até uma piada como um quebra-gelo que não profane as coisas de Deus, que não prejudique a fé de ninguém, que não seja chulo, tá certo? Que não tenha conteúdo, né, que de alguma maneira é antibíblico. Então a gente precisa evitar esses exageros. Infelizmente tem pessoas aí que viraram stand-up, né? Por questão de ética, não vou citar nomes, mas tem uns pregadores aí que assim, parece mesmo um stand-up, comediantes mesmo, né? Infelizmente eles expõem o evangelho de uma maneira inadequada, né? É o que eu penso, é a minha opinião. Vocês podem até discordar, mas a gente tem que ter cuidado sobre esse negócio aí, usar pregação de outros, né? É complicado, negócio de Ctrl-V e Ctrl-C aí, muitos fazem, né? Não fazer a leitura do texto, tá? Isso aqui não deve fazer, né? Não fazer a leitura do texto. Tem que fazer a leitura do texto. Aliás, nós temos que pregar baseado no texto, tá certo? A gente precisa ter lá um texto extraído da Bíblia, né? E um texto bíblico. Evitar desculpas. Você começa já derrotado. Não confunda com humildade, né? Então a gente tem que evitar desculpas. Não me preparei, né? Não tive tempo de ler a palavra. Meu Deus do céu, né? Cheguei atrasado por isso. Então não se desculpe. Amém. Vamos lá.
o pregador não precisa aparecer. Quando convidado para pregar em outras igrejas, o pregador deve considerar as normas doutrinárias, litúrgicas e teológicas da igreja em questão. Então, irmãos, se você vai pregar numa igreja, você sabe que lá a doutrina, eles têm lá a doutrina calvinista, você é um arminiano, você não vai lá querer, né, colocar na cabeça dos irmãos, pegar textos, tentar convencer ninguém da sua posição teológica. Então respeitem, né? Respeite o local. E a gente, por exemplo, você vai pregar numa igreja pentecostal, tranquilo, fala do batismo do Espírito Santo, fala em língua estranha, aquela coisa toda. Você vai numa igreja que não tem, né, aí essa crença, não vai escandalizar os irmãos. Para que vai fazer isso? A nossa intenção tem que ser abençoar o povo, levar uma mensagem para abençoar aquele povo, aqueles irmãos lá, abençoar aqueles irmãos. Então eu preciso, né, entender essa questão aí, senão a gente, ao invés de abençoar, desabençoa. A gente às vezes ouve algumas coisas que a gente até entra abençoado e sai desabençoado. Já aconteceu com vocês um negócio desse? Já ouvi mensagem que eu saí desabençoado. Entrei bem, saí mal. Evitar abordar questões teológicas muito complexas, né? Então isso cabe numa sala de aula de teologia, numa escola bíblica, em um culto que seja com esse propósito. Mas a pregação em si precisa ser muito objetiva, prática, pastoral, né? Que fale a respeito da vida prática das pessoas, tá? Então, coisa muito complexa não vai abordar, não vai querer falar numa pregação porque Paulo disse para a mulher usar véu, aquela coisa toda. Ô, irmão, isso aí não vai contribuir muita coisa não, para o propósito que é a pregação. Não peça que a congregação faça algo que não esteja de acordo com os preceitos. Tem igreja que os irmãos não têm o hábito de vir na frente aqui para receber oração. Se não tem, não faça isso. Tem igreja que não bate palmo. Fazer o quê? Eles não adoram a Deus usando um instrumento de 10 cordas, né? Então assim, a gente precisa entender essas questões, senão a gente constrange os irmãos, né? Vamos lá. Procure estar dentro dos padrões da denominação. Nesse sentido que nós estamos falando até agora. Respeite o horário, mesmo que seja pouco tempo. 5 minutos que te deu para pregar, pregue 5 minutos. Vai embora. Vai murmurando, eu sei, mas vai embora, né? Então foi te dado um tempo, não extrapole esse tempo, tá certo? Não, aqui quando Deus quer falar, não coloque Deus no negócio, não ponha Deus, não chame Deus como uma testemunha que Ele não tem condição de testemunhar. Ou seja, a nossa desorganização, desrespeito, imprudência. Foi dado tantos minutos, pregue tantos minutos. Foi dado 1 hora, só tem mensagem para meia hora, pregue meia hora e vá-se embora. Converse sempre com o pastor antes do início do culto, justamente para perguntar, pastor, até que horas que eu posso ir e tal, aquela coisa toda, né? Observação: caso não concorde com alguns aspectos, não aceite o convite, é simples. Aceita, a igreja tal, eu sei que é assim, e eu vou lá para quebrar o pau. Não vá não aceita. Deus te abençoe, meu amado. Vou não. Sim. É só não aceitar, é simples, né? Você vai em um local para você ficar brigando de alguma forma, não vá, meu irmão. Você foi chamado por Deus para abençoar. Então, se não concorda, é simples, não aceita o convite. Sim, exato. Isso é maturidade, é prudência, é humildade, irmão. Não vá, então não vá. Se você entende que vai num local porque assim, nós precisamos, eu estou falando de todas essas questões, assim, a gente precisa avaliar e tal, mas nós temos identidade, nós temos convicções, né? Então a gente não vai num lugar contra algumas convicções que para nós é base, a gente não vai. Então você vai ficar numa luta lá enorme, né? Ou vai entrar num conflito muito grande com você mesmo, às vezes falando e fazendo coisas que você de fato não acredita em nada e aquilo para você não tem sentido, ou você vai lá e brigar com os irmãos e vai ser um negócio horrível, né? Nesse sentido aí, espiritual. Segundo ponto aqui, doutrina e mudanças cabe ao pastor da igreja. Um pregador não é aquele que doutrina a igreja, quem doutrina a igreja é o pastor da igreja, tá certo? Nós não fomos chamados como pregadores para doutrinar a igreja do Senhor ninguém, para abençoar o povo. A palavra é uma palavra dura, é uma palavra firme, é uma palavra que chama a responsabilidade para a santificação, sim, mas a doutrina em si é o pastor que decide ali, né? Deus disse
para alguns de nós assim, vocês concordem em algumas coisas aí, eu até dou uma margem para vocês. Então a gente entende que Deus deu uma certa liberdade para algumas comunidades, ou para as comunidades, né, se ajeitarem entre elas para viver o Evangelho com algumas características. Não estou falando da essência do Evangelho, estou falando da forma. E às vezes a gente confunde forma com doutrina, né? Muitas pessoas fazem isso, acham que doutrina são algumas questões estéticas, comportamentais e externas e não tem nada a ver. Vamos lá, se acredita ter recebido uma mensagem de Deus dentro desses aspectos, fale com o pastor, ou seja, uma questão doutrinária, Deus falou contigo mesmo, assim, tal. Então chega no pastor e fala, pastor, Deus me falou isso aqui. Se o pastor não aceitar, o problema é dele. Se você tem convicção que foi Deus que falou, você entregou para ele. Se ele quiser assumir a responsabilidade, tudo bem. Eu não vou entrar aqui no capítulo 2, né, que a gente já tem só uns minutinhos aqui. Aqui foi mais uma introdução que a gente deu para falar de algumas questões mais práticas, mais corriqueiras, né, nem muito, nada técnico aqui. A aula que vem, sim, a gente já vai entrar aí o que é o sermão, que é o objetivo do sermão, o sermão textual, a introdução, que é um corpo, conclusão, enfim. A gente já vai mesmo falar sobre como elaborar um sermão, né, estrutura do sermão, capítulo 2. E aí vocês quiserem, inclusive, ler em casa aí essas 2 folhas, ou 3, tá? Vocês podem ler e a gente chega aqui já com um conteúdo em mente. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Deixei aqui uns 18 minutinhos para vocês falarem. Como o pastor deve fazer? Bom, uns puxa terno, o outro corta o microfone, estou brincando. Olha a importância, né, de você, como pastor, como aquele que está dirigindo o culto, lá às vezes não é o pastor, mas alguém que está responsável pela direção do culto, dá oportunidade para a pessoa, você precisa conhecer a pessoa, né? Não só o seu conteúdo, mas o seu comportamento. Então, o responsável, né, eu sei que às vezes tem gente que nos surpreende, mas o responsável é sempre a pessoa que está convidando alguém para o púlpito. Então tem que ter muita prudência, cautela, para convidar alguém para o púlpito da sua igreja. O conteúdo dessa pessoa, o testemunho dessa pessoa, né, o pastor é responsável. Aquele que está dirigindo o culto é responsável por todo o andamento ali. Nesse sentido de que ele pode decidir, ele pode escolher. Né? Então assim, às vezes vai ficar ali com uma questão a ser resolvida depois, né? Desarmonia, aí de repente o cara fala um monte de besteira, o pastor depois, irmão, vai ter um trabalho enorme para pegar um monte de ovelhinha lá que foi prejudicada. Então olha só a complicação de convidar qualquer pessoa para expor a palavra de Deus, né? Então muita prudência. Então às vezes na hora não tem nem muito o que fazer, mas cada caso é um caso, às vezes tem um negócio que precisa interferir, né? Precisa corrigir, aí assim na hora a pessoa tem que saber lá o que ela precisa ser feito. Mas a minha sugestão é para evitar isso, né? Então, mais do que quais são os meios para a gente corrigir, evita, né? É bem melhor a gente ser preventivo do que reativo. Alguém mais quer falar alguma coisa, comentar, perguntar? Discordar, inclusive, não tem nada não. A gente não pega assim, né? Não persegue não na prova. Afinal vai ter uma prova aqui. Quem dá trabalho pro professor, a gente pega. Não faz isso não. Pode ficar à vontade, a gente está aqui para trocar ideias mesmo. A gente está reclamando nada, vai ler um capítulo, o capítulo todo, o capítulo todo, vai pegar esse capítulo todo. Então, a questão é quando fica muito extenso, né? Você precisa ser objetivo. Você pode pegar um recorte, né? A gente fala da perícope, né? Então você pode pegar um recorte do texto, embora você vá pregar sobre aquele texto todo. Acho que foi o pastor que mencionou, né? A pessoa lá que ela a gente chama de fominha do microfone. Ele foi chamado só para trazer ali uma mensagem breve e ela quer, né, ler o Salmo 119 e cantar o hino 380. Aí fica, acho que é o mais longo que tem da harpa cristã, né, dos pentecostais. Então assim, a gente precisa entender, irmãos, que não é muito falar, como eu disse no começo da nossa conversa, como diz o profeta bíblico, quem fala muito é que não tem nada a dizer, né? Ai meu Deus do céu, não sei quem... se vocês sabem quem eu estou me referindo, mas é interessante, amados, a gente vai falar de pregação, de conteúdo, as fontes inclusive, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais isso vai nos facilitar em construir ideias, né? Então eu estou citando
alguns sabem quem eu estou me referindo aqui, é um cantor que não tem nada a ver com o Evangelho, e tal, Renato Russo, né? Renato Russo não tem nada a ver com o Evangelho nesse sentido de igreja, Evangelho e tal. Mas a gente precisa entender que as informações, as fontes, as produções de seres humanos, quando produzem alguma coisa boa, quando há alguma verdade, é porque é um empréstimo de Deus. Então, quanto maior conhecimento, mais conhecimento, de alguma maneira a gente vai estar extraindo coisas boas aí, tá? Mais material a gente vai ter, né? Falando, André, não é só Bíblia? Não, Bíblia é a essência do que a gente prega, mas tantas informações histórica, arqueológica, cultural, né? E tantas outras que a gente pode extrair aí, que pode contribuir, porque a Bíblia não é fácil de ser pregada dentro de um contexto cultural. Então a gente, como pregador, precisa ter essa dimensão, então, senão a gente vai falar um monte de coisa que Deus nunca disse, e a gente vai ficar por nossa conta e risco, né? E a gente ainda fala, assim diz o Senhor. Deus, eu não estou falando coisa nenhuma, vai por tua conta e risco aí, que eu não estou nesse negócio não. Aí fica ruim, a gente até cita, né, algumas coisas e dizendo que Deus está dizendo. Então é muito complicado, a gente precisa entender tudo isso aí, tá bom? Diga. Teve uma situação muito famosa na internet, por exemplo. O pastor foi lá e tocou a música, uma dupla sertaneja, Fantástico é o amor. Ele foi lá e fez a letra, tal, fez a letra, e cantou, e botou a igreja para cantar junto, né? E falou questão do amor e tal, que ele gostou, pai, não foi, mas depois no outro dia a galera veio, mídia, pensando ele, com a igreja, com tudo, e assim, Deus entendesse que ele quis expor o lado também. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.